Olá, amados. Dando continuidade aí ao nosso estudo bíblico, né, da nossa EBD, da Escola Bíblica Dominical, tá, da nossa lição de número 4, né, falando sobre os atributos do ser humano. O terceiro tópico, nós vamos tratar sobre a sociabilidade humana, tá certo? A sociabilidade humana. Aqui nesse tópico, nós temos 3 subtópicos também, tá? 3 subtópicos também, e ele trata dos três, são 3 assuntos. Vai falar sobre a solidão é nociva ao ser humano. A solidão é nociva ao ser humano. Vamos ver o que é isso. Falar sobre a família é a origem da sociedade humana. A família é a origem da sociedade humana. E vamos falar sobre a Igreja de Cristo, a sociedade perfeita. Tá bom? Falando sobre a solidão é nociva ao ser humano. Vamos ver o que é isso. Muito bem. Deus nos criou sociáveis. Tá? Ele nos criou sociáveis. A leitura está dizendo que ele nos criou, ele nos fez sociáveis. Continuando a leitura. A solidão é contrária à natureza. Por isso Deus instituiu a família e só depois o Estado. Vamos entender direito o que é isso na continuidade da leitura. Vamos já explicar. Muito bem. Esta parte aqui da lição do nosso vídeo não está na leitura da revista. Tá? Mas vamos entender aqui o que o autor da nossa lição quis dizer aqui, que quando a família ela foi instituída, ou foi instituído por Deus, Deus instituiu-a, né, antes do Estado. O Estado veio depois. E vamos entender o que é isso. Para falar o que é isso, nós precisamos primeiro trocarmos uma ideia aqui, o que é sobre sociedade e Estado. Muito bem. A sociedade vem primeiro, o Estado vem depois. O Estado é uma ordem política da sociedade. Então, o que é o Estado? O Estado é uma ordem política da sociedade. O Estado moderno se constitui de um conjunto de instituições públicas que envolve múltiplas relações com o complexo social num território delimitado. Então, para haver uma sociedade, para haver um Estado, tem que haver uma sociedade. Porque senão, não tem por que haver Estado, se não há sociedade. O Estado é uma ordem pública que ele rege sobre a sociedade. Então, logo, preciso da sociedade para haver o Estado. Assim como a família. Então a família ela é antes da sociedade. Primeiro existiu família. Depois Deus formou, né, da família, do homem, Deus forma a mulher. E daí sim exerce harmonia no lar para formar uma família. E só depois veio a ordenança para que essa família viva, para que essa família tenha continuidade. Vamos ver aqui no próximo, o slide seguinte. Então, aqui nessa setinha, como explicamos, a sociedade é antes do Estado, logo ela é depois da família. A família vem primeiro, depois o Estado, depois da família a sociedade, e só depois o Estado, né? Vamos entender o que é isso. Muito bem. No período da criação,
a única coisa que Deus afirmou não ser boa foi a solidão. Tá? Quando Deus estava criando o homem, ele disse que não era bom que o homem ficasse só, mas precisava que ele criava, ele era motivo para que ele criasse. Olha, por esse motivo Deus fez a mulher para que o homem tivesse uma companheira idônea e sábia. Isso está no livro do Gênesis, no capítulo 2, versículo 21 ao versículo de número 25. Então, aqui nesta imagem, nós vemos aqui a criação do homem. E quando ele cria este homem, ele logo percebeu que a solidão, irmãos, nós vimos no slide anterior, aqui, ó, a solidão não era boa para o homem. Ou quando ele diz, não é bom que fique só. Então, a solidão não era bom. Por esse motivo, foi aqui a lei da família. Foi criado aqui a família. Aqui foi criada a família. Deus agora dá para o homem uma mulher, e depois desta mulher, agora sim vem, né, o convívio em sociedade, o convívio em mais pessoas para formar-se a família, e aí sim uma sociedade, e depois as instituições para formar um Estado para que governem a sociedade. Tá certo? Vamos adiante, continuando aqui a leitura. Somente os que se insurgem contra a verdadeira sabedoria buscam viver isolada e solitariamente. Provérbio, capítulo 18, versículo 1. Então, o que quer dizer aqui? Somente aquelas pessoas que não entendem o valor de uma sociedade, de uma família, que logo é uma sociedade, e depois vem as leis para o reger, né, é que prefere viver em solidão. Tá bom? Vamos adiante. A família e a origem. A família é a origem da sociedade humana. A família é a origem. Está aqui afirmando que a família é a origem da sociedade humana. Vamos ler para entendermos o que é isso. Ó, a família é mais importante que a sociedade e mais imprescindível que o Estado, pois ambos dependem do lar doméstico. Salomão, um dos maiores estadistas de todos os tempos, escreveu 2 salmos, o 127 e o 128. Exaltando o papel fundamental da família na sociedade e no Estado. Aconselho você a ler esses 2 salmos e você vai ver que ele dá uma atenção especial para a família, né? Salomão. Nesta imagem aqui, nós vemos aqui o tripé de uma família, né? Então, dentro da família, nesse tripé aqui da família, existe aqui, ó, família, escola, sociedade e decisores, ou seja, quem toma as decisões. Aqui na base do tripé está a família. Quando nós vimos alguma coisa errada dentro de um povo, numa convivência, numa sociedade, alguma coisa está errada no tripé, na formação. Mais de 80% de chance, e esse número é um número aleatório que eu estou usando aqui, mas por experiência própria, posso dizer que quando alguma coisa não está bem numa sociedade, e falando numa sociedade, eu vou dizer, num convívio, até dentro de um lar, alguma coisa vem daqui, desta parte aqui, do tripé, né, na família. Quando isso acontece, a estrutura de decisão, ela tende a não ter um convívio legal. Quando você não ensina na família que tem princípios, né? Tem princípios, você não consegue controlar. Ela tem problemas os filhos,
e assim vai, tem problemas na escola, que depois tem problema de convivência na sociedade, e logo depois cresce e não tem a estrutura de decisão, a estrutura de uma decisão. Então isso aqui é importantíssimo, a organização família, escola, sociedade. Isso é uma organização. Família, escola, sociedade. Família, né, primeiro, vai aprender a ler, escrever, para viver em sociedade, e daí para o mundo, tá bom? É uma ordem democrática, isso aqui é uma ordem democrática de governo, tá? De governo partilhada, né? De governo partilhado. O que é isso? Governância partilhada. Dentro da família você aprende esse governo de partilha que você vai precisar, né, para todo o resto da sua vida. Tá? A Igreja de Cristo, a sociedade perfeita. No Novo Testamento, a Igreja de Cristo é apresentada como a sociedade perfeita. Por quê? Porque nela todos formamos um único corpo. Então, na igreja, todos formamos um único corpo. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, olha, essa união impensável em termo sociológico é denominada o ministério de Deus pelo apóstolo Paulo. Efésios capítulo 3 e o versículo 1 ao 12. Bom, resumindo aqui, o que o apóstolo diz aqui foi o seguinte: o apóstolo Paulo vai estar falando sobre a força da igreja mediante o mundo através da unidade do corpo. Tá? Veja o versículo 12. O versículo 12 deste capítulo de número 3 vai nos dizer assim, o seguinte: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, uma vez que nós temos a ousadia com confiança pela fé em Cristo, então nós, né, nos tornamos igreja de Cristo e somos parte desta sociedade perfeita, dessa sociedade que não é doentia, que não é doente, na partilha governamental, na partilha do governo. Seja ele que tipo de governo, seja ele no lar, seja ele na escola, seja ele na sociedade, ou seja ele em um poder hierárquico ou eclesiástico, onde você precisa tomar uma decisão. Se você teve base na família, com essa hierarquia, mediante os ensinamentos eclesiásticos da igreja, você tem uma sociedade, ou parte de uma sociedade, ou membro de uma sociedade perfeita, né, que não é doente. Tá certo? Nesse tópico 3, podemos resumir que Deus criou os seres humanos gregários à sociedade. Tá? A solidão é contrária à natureza. Tá? O que é gregário? Gregário é algo que vive em bando ou em grupo. Né? Animais gregários, que é próprio. Então, se você verificar, de decisão própria, que sabe o que está fazendo, ou falando, ou tomando decisão. Então isso somos nós, o ser humano. Nenhum outro ser, mesmo criado por Deus, tem a capacidade de raciocínio do ser humano. Por isso, o ser humano, ele é um ser, né, com esse poder decisivo, com esse poder de decisão. Né? É um ser gregário à sociedade. É um ser que está em convívio, em multidões, em bando, em grupo. Né? Tem essa capacidade de convivência em grupo. Tá certo? Tópico 4. A liberdade humana. Aqui nós temos 3 subtópicos também. Vou falar sobre o livre-arbítrio, o ato de decidir e a sabedoria divina. Esses tópicos têm quase
parece ser o mesmo, mas nós vamos ver que não é. Cada um tem a sua definição. O livre-arbítrio. Deus concedeu-nos o livre-arbítrio para que escolhêssemos entre o bem e o mal. Então, para que ele deu o livre-arbítrio? Para que nós pudéssemos escolher o bem e o mal. Lembra lá no primeiro tópico, na nossa primeira parte da nossa lição, quando eu falei que mais tarde nós iríamos falar sobre o livre-arbítrio? Então, por isso, o tópico 1 ele tem uma continuidade aqui no tópico 2. Porque aqui nós vamos trazer algo que nós vimos lá na leitura do texto áureo, do versículo-chave, onde eu fiz um comentário lá que mais tarde falaríamos do livre-arbítrio. Então está aqui. O livre-arbítrio foi concedido, Deus nos concedeu, para que nós tivéssemos esse poder, né, de escolher, que nós viéssemos nos escolher entre o bem e o mal, ter essa capacidade de escolha. Continuando na leitura, se por um lado temos a liberdade de agir, por outro, podemos esquecer-nos da soberania divina. Por outro, não podemos, tá? Não podemos esquecer da soberania divina. Então, se por um lado nós temos o poder, a decisão, a liberdade de agir, nós podemos esquecer que Deus é soberano, que Ele está acima de todas as coisas, tá? Livre-arbítrio pode ser definido como uma capacidade humana de tomar livremente uma decisão. Então, isso é livre. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Você tem que tomar as decisões. Isso chama-se livre-arbítrio. Você pode falar sim ou não. Isso é o livre-arbítrio. Tal atributo é observado em diversas passagens das Escrituras. Você vai ver isso no livro do Gênesis, no capítulo de número 3, versículo 9, Abraão e Ló. Quando ali Deus manda que Abraão ali fala com Ló, que ele tomasse uma decisão daquele campo. Se ele tomasse o campo da direita, ele ia para a esquerda. Se ele tomasse da esquerda, ele ia para a direita. Então ali foi um poder de decisão. Então Ló, nós conhecemos o trecho bíblico, e Ló tomou uma determinada direção e Abraão foi para outra. Depois teve as consequências, né? Mas as consequências que nós temos, são também, né, parte das nossas decisões, né? Do nosso livre-arbítrio. Porque a gente às vezes toma alguma decisão sem pensar, né? Ló, ali nós vimos no texto bíblico, que ele tomou aquela decisão, por ter ali o seu interesse, né? O seu interesse por aquela campina verdejante, olhando de longe, a campina muito aos olhos, ele cresceu os olhos naquilo, mas foi a decisão que ele tomou. Teve problemas depois, mas o Senhor, pela sua misericórdia, resgatou. Muito bem. Josué, no capítulo 24, 15, também fala sobre um poder de escolha, quando ele diz que o povo escolheresse aquele dia, hoje, a quem sirvais. Então, quem temos o poder de decisão é nosso. Escolha hoje a quem sirvais. Vocês escolhem hoje a quem vocês vão servir, porque eu e a minha casa já decidimos. Eu e a minha casa, né, serviremos ao Senhor. Então ele já teve Josué já fez aquela decisão e diz: olha, vocês escolhem, mas porque eu já escolhi, nós já escolhemos, nós serviremos ao Senhor. Agora, não posso tomar essa decisão por vocês. Vocês sirvais, vocês escolhei hoje a quem sirvais, tá certo? Então, amados, esse é um poder de decisão. Isso chama-se livre-arbítrio, tá bom? Vamos adiante. Ato de decidir. O que é ato de decidir? Segundo a Bíblia, o ato de decidir entre o bem e o mal, entre Deus e os ídolos, e entre Jesus e recusá-lo, é um direito que o Todo-Poderoso nos concedeu. Tá? Então aqui, por isso que eu disse que são subtópicos parecidos,
vem do poder o ato de decidir é o momento na qual você faz a escolha. Você sabe que aquela escolha pode, a princípio, ela é boa, mas pode trazer o mal. Você tem essa capacidade de definir. Por isso você tem o livre-arbítrio para tomar essa decisão. Ninguém pode tomar essa decisão por você, é o que eu disse. Tá? Essa seta aqui mostrando esta decisão, principalmente de aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esta decisão é sua. Até porque no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 9, nos traz essa referência. Romanos, capítulo 18, versículo 21, também nos diga, 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, também nos fala essa referência. Também no livro de Romanos, capítulo 23, capítulo 3, versículo 23, também diz que nós, né, estávamos perdidos, tá, em nossos pecados. E todos pecaram e nós estávamos destituídos da glória de Deus. Então, essa destituição é a separação de Deus que nós estávamos. Por isso, Jesus Cristo morreu para nos dar o direito de que nós reatarmos, para nós reatarmos novamente esse enxerto na videira, que é a videira verdadeira que fala lá em João, no capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira. Então, este poder de decisão do enxerto novamente na videira, cada um de nós temos que tomar. Ninguém pode tomar essa decisão por nós. Soberania divina. Já que Deus concedeu-nos o direito de escolha, hajamos com responsabilidade e discernimento, porque todos seremos responsabilizados por nossos conselhos, ou por nossas escolhas. Todos nós somos responsabilizados por nossas escolhas. Eclesiastes capítulo 11 e o versículo 9 vai dizer que, vai falar aqui nessa passagem bíblica, que aquele que tem, vamos ler aqui, Eclesiastes, né? Eu não lembro agora exatamente o que está escrito, mas vai falar, eu estava com essa passagem na ponta da língua, mas como nós não sabemos de tudo, né? Vamos ler, lermos Eclesiastes, capítulo de número 11 e o versículo de número 9. Vai nos dizer o seguinte, olha: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegra-se o teu coração no dia da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te terá Deus a juízo. Então, ele está dizendo que nós, falando aqui para o jovem, alegra no dia da tua mocidade. No capítulo 12, versículo 1 também de Eclesiastes, vai nos dizer que lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venha os maus dias e cheguem os anos, dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Então, temos este poder de escolha. Está falando aqui na sabedoria divina. E ligando com o tópico, o subtópico anterior, com o poder de escolha. Então, no dia da minha mocidade, eu tenho esse poder, essa capacidade de escolher. Agora, quando vinham os dias maus, aí pronto. Só vai me restar eu dizer que eu não tenho, nestes dias, contentamento. Por quê? Porque quando eu pude escolher, eu não escolhi. Eu preferi escolher o mal. Agora, infelizmente, passou o tempo, e o tempo não espera, já está tarde, e agora só me resta aflição, né? Por isso nós temos que escolher. Portanto, o livre-arbítrio humano é a soberania divina, não são excludentes, são perfeitamente harmônicos, tá? Harmônicos. Por que harmônicos? Porque ele é isso. O Deus, o nosso Deus, ele não invade. Então ele quer que nós temos essa escolha, mas com harmonia, com alegria, com semblante sincero, tá? Não é nada que venha a ser imposto, não. É uma decisão livre de cada um. Tópico 4
nós vamos falar sobre a criatividade humana e o trabalho. Criatividade humana e o trabalho. Tá? Tópico 4, 2 subtópicos, divide, vai falar sobre a dignidade do trabalho e a criatividade humana. Na criatividade humana, dignidade do trabalho. O trabalho é consequência do pecado, mas uma bênção na vida do homem. Tá? Já vimos essa passagem em um trimestre anterior, eu não lembro mais se foi o anterior, trimestre eu estou falando. Passamos por algumas lições onde falamos sobre o trabalho. Muitas pessoas dizem que quem inventou o trabalho, não sei o que, amado, o trabalho foi inventado por Deus, então vai ter com Deus. Tá? Então, as consequências dele, de como você consegue o teu pão, aí foi um problema que foi gerado porque houve uma desobediência. Mas quem inventou o trabalho foi Deus. E o trabalho é digno, né? O trabalhador é digno do seu salário. É isso que diz a Bíblia. Neste tópico veremos que, através do trabalho, o ser humano transforma-se e preserva a terra. Tá? O ser humano transforma, o ser humano muda, o ser humano preserva, o ser humano cresce na terra e a terra. Tá bom? Dignidade do trabalho. Deus criou o homem para trabalhar na terra, ará-la e transformá-la, a fim de torná-la habitável. Né? Aconselho você procurar esta aula. Foi o trimestre passado, sim, foi o trimestre passado, logo nas primeiras aulas, se não me falha a memória. Nós temos lá, mostrando lá, todo um estudo sobre a terra, né, sobre a habitabilidade na terra, onde Deus fez isso para botar o homem. A terra foi feita por causa... quer dizer, o homem foi feito para cuidar da terra. Né? A terra era sem forma e vazia, e por isso Deus criou o homem para cultivá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Por consequente, o trabalho não é um castigo devido ao pecado de Adão, mas uma bênção a todos os seus descendentes. Então não é castigo, amado. O trabalho é bênção. Glorifique a Deus pelo seu trabalho, glorifique a Deus pelo patrão que você tem, pelos colegas de trabalho que você tem, por você levantar cedo e ter um trabalho para ocupar os dias da sua vida e levar o pão de cada dia para a sua casa, tá bom? Glorifica a Deus por isso. A queda apenas tornou as atividades laborais mais árduas e estressantes. Capítulo 3, versículo 17 ao 19 do Gênesis. Então, o processo do pecado, que aqui no caso a nossa lição fala de queda, o processo do pecado ou a queda apenas tornou as atividades do trabalho um pouco mais árduas. O labor da vida, o dia a dia, um pouco mais árduas. Alguns, né, têm a capacidade de estudar e aprender e não precisa trabalhar tanto para sobreviver. Ou trabalha 2, 3 horas por dia, ou trabalha algumas horas, ou tem escolha de fazer isso. Mas para isso precisa de correr, né? Investir. Tudo isso são consequências. Outros se torna árduo, mas quem tem culpa disso? Pois é, tudo isso é trabalho e é digno para o homem. Tá certo? Vamos adiante. Aqui nós temos a criatividade humana. Os descendentes de Adão trabalharam metodicamente, desenvolveram em pouco tempo as mais variadas técnicas. E você vai verificar no livro do Gênesis, no capítulo 4, versículo 2, 3, versículo 20 e 22, que rapidamente eles saíram da agricultura para a pecuária, foram para a música, e lá no capítulo 11 do Gênesis, eles já estão evoluídos, já eram, já tinha uma nação lá, né, já com uma tecnologia avançadíssima, né, que foi o caso da Torre de Babel. Tá bom? Então, criatividade. A criatividade foi deixada por Deus e para que o homem, né, busque essa criatividade. A partir do momento que essa criatividade ela começa a afrontar a Deus, então aí Deus começa a olhar
para este homem. Foi o caso que aconteceu na Torre de Babel. Podemos fazer a nossa conclusão dizendo o seguinte: em seu discurso em Atenas, Paulo reconhece todos os atributos que o Criador concedeu ao ser humano, apesar da queda. A humanidade vem evoluindo continuamente. Mas, em termos espirituais, o homem regride rumo ao abismo, né? Podemos ver isso em termos de tecnologia. A humanidade cresce muito rápido e evolui muito rápido. É só olharmos, né? Fazer uma retrospectiva aí 10 anos atrás, como o que era o mundo tecnológico, né? Digital, por exemplo, 10 anos atrás. Já não vou muito longe, já não vou falar em 20, vou falar em 10 anos. E hoje como é que está? Agora, o que era a igreja 10 anos atrás e o que é hoje? A vida espiritual tem regredido. Temos tendência ao abismo. Por quê? Porque as coisas deste mundo têm sufocado as coisas de Deus. Somente o Evangelho de Cristo é capaz de restaurar-nos plenamente. Quando você conhece o Evangelho de Cristo, você busca em plena liberdade de livre-arbítrio e com o conhecimento inteligente, da inteligência intelectual, para entender que só Cristo salva, só Cristo tem a verdadeira alegria, né? Só Ele pode fazer todas as coisas que alegram o homem. Por isso, o Senhor Jesus é o nosso Salvador pessoal. Sem Ele, a vida humana perde todo o sentido e o encanto. Pois é, sem Cristo, a vida humana perde o encanto. Aconselho você a buscar a Cristo. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Amém.